Tá? Tá bom. Só aqueles que estão alegres, vocês podem fazer barulho aí para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Está ficando preocupante isso, né? Já é a quarta ou quinta vez. Ontem o pastor Jeff falou assim: não, a gente sai e daí a gente deixa, né, com quem a gente confia. Eu fiquei com medo dele ontem, né? Graças a Deus, acho que uma vez só quando eu preguei ele estava aqui, as outras todas ele não estava. Então, né, a gente vai seguindo a graça e a virtude de Deus, mas é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez, nessa igreja que a gente ama tanto e que tem sido um divisor de águas, após entender algumas coisas do reino, junto com vocês. Porque eu sempre falo isso, a igreja de Lages, eu sou pastor lá, estou pastor lá há 8 anos, muitos de vocês já conhecem o meu testemunho, eu vim da igreja quadrangular, servi lá dos 2 até os meus 29 anos, depois eu tive uma crise de ansiedade, porque eu trabalhava dentro da igreja, não servia, Deus me parou e um belo dia, meus pais iam no Bola, já há 5 anos, eu ia sozinho para a igreja lá, eu era líder de jovens lá, e um belo dia eu falei, eu vou lá no Bola, porque lá ninguém vai me pedir para fazer nada, né? Eu ia lá, fiquei quietinho, só que quando eu botei o pé para fora do carro, aquela voz que não veio o fast luz, aquele, né? Mas a voz veio, e ela falou, a partir de hoje o teu lugar é aqui. Um ano depois a gente estava sendo consagrado pastor da igreja em Lages, e estamos lá, vivendo que talvez sejam os anos mais desafiadores enquanto igreja. Eu uso dizer que eu encontrei Jesus aos 33, aí você vai falar assim para mim, espera aí que eu estou fazendo a conta, então você estava desviado dos 2 até os 32? É porque existe uma vida até você ver Jesus, outra depois de encontrá-lo. Uma antes de você só ouvir falar dele pela Bíblia ou na igreja que você já vai entender um pouquinho disso que eu estou falando. E outra depois de você encontrá-lo. Um belo dia eu estava numa igreja que não era o Bola, numa igreja de um amigo, 7h30 entrei no culto, 8 horas eu estava desviado, porque eu tinha aprendido o que era uma igreja que não era uma igreja. Eu aprendi a igreja enquanto instituição, mas a igreja não é uma instituição, a igreja é uma pessoa. E quando nós aprendemos que a igreja é uma pessoa, a gente começa a viver não sobre organização, mas a gente começa a viver redenção. E foi para isso, talvez você não entendeu, mas tudo o que Jesus fez foi para nos redimir de todo o pecado. E quando... Não, você não entendeu. Tudo o que Jesus fez foi para nos redimir de todo o pecado. Uau! Por que eu estou falando isso? Porque hoje, eu quero falar, só antes de nós começarmos a mensagem, quero pedir lá para o Cleidir, lá meu amigo lá, põe lá na tela. Olha aí, ó, que coisa linda. E eu convenci o pastor Jeff a nós fazermos o nosso primeiro culto regional. Vamos pra cima! Vamos lá. Vai ser dia 21 de abril. Você pode se perguntar, por que o pastor Vini o que ele está fazendo ali, se ele é lá do Blumenau Garcia? Cara, Deus fez uma aliança muito grande com a gente, e ano passado a gente fez esse evento com os líderes lá, e agora a gente vai abrir para toda a igreja, e a ideia realmente é nós sermos um só corpo. Então, vai ser o dia todo no dia 21, isso no primeiro semestre, segundo semestre, ele já me garantiu que vai ser aqui na Palhoça, então a gente vai descer para cá, mas eu quero, aplaude bem forte, Senhor, vamos para cima, aleluia. Eu estou aqui em primeira mão, nem a igreja de Lages nem viu isso aqui ainda, tá?
mas eu estou trazendo aqui em primeira mão para vocês, porque certamente tudo que Deus tem gerado na nossa vida, né, tenha certeza que vocês vão fazer o louvor lá. Tu viu que nem a minha foto aparece. Eu quero sentar na escada e ouvir. Quero ter o privilégio de sentar na escada e ouvir, né? Mas é lógico que eu não vou fazer isso. Quem me conhece sabe. Mas eu tenho sim o privilégio de ter vocês lá na nossa casa, porque é nossa casa tal qual eu me sinto em casa aqui. Amém? Então quero que você se prepare para esse dia 21, você subir a serra. Guardei bem certinho antes de vir a primeira geada, tá bom? Conversei com o Eterno sobre isso, então vocês fiquem calmos, vai estar tudo certo, não vai estar muito frio, tá? Então vai ser um dia onde certamente nós vamos entender o que é ser um corpo com o Senhor, tal qual nós temos entendido no dia a dia da igreja, amém? Posso contar com a igreja? Glória a Deus, vamos lá, vamos para cima. Agora eu vou perguntar só uma coisa, será que a gente faz um costelão lá? Já vamos contratar o cardiologista também, né? Porque tá, o que tem de costelão nessas igrejas é um negócio forte, né? Mas gente, vamos lá, vamos para cima, vamos para a palavra. Ela é a mais importante de tudo hoje aqui. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, no verso 6 até o verso 11. Estava falando com a minha esposa antes de subir aqui, que fazia tempo que eu não me sentia tão antes de uma palavra, e eu pedi muito ao Espírito Santo que pudesse ser algo vivo à igreja, algo não que você pudesse sentir, mas algo que você pudesse guardar. Então eu peço ao Espírito Santo que nessa hora os seus ouvidos sejam abertos, que os seus olhos sejam abertos, para que nós possamos provar do óleo novo do Senhor, do azeite novo do Eterno, que está derramado sobre essa igreja hoje em nome de Jesus. Você não precisa esperar nada, a palavra está posta sobre a sua vida. Receba tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Vamos à palavra. Eu vou ler na NVT, tá bom? Diz assim, Atos, capítulo 6, capítulo 1, a partir do verso 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Diga assim comigo: não conseguiram mais vê-lo. Amém. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado, olhe bem no grão do olho dele. Diga primeiro que ele está muito bonito hoje. Se você está do lado da sua esposa, é um baita momento para você brilhar. Amém? Se você está do lado da sua namorada, ou do lado do seu marido também, né? Como o Tiago aqui falou. As mulheres, meu marido faz isso, né? Mas os homens também falam, né, Tiago? Olhe para ele aí e diga assim para ele: o que você está esperando? Agora complete, diga: está tudo pronto. Você crê nisso?
Queridos, mês de fevereiro nós vimos algo sobrenatural do Senhor acontecer. Aqui em Palhoça? É claro que sim. Mas algo que chamou muito a atenção, principalmente do Brasil, ou do mundo talvez, que foi o avivamento em Asbury. Muitos de nós entramos lá no YouTube para ver ao vivo como era o negócio, como tudo aquilo funcionava, porque nós buscávamos ver o que era o avivamento que estava acontecendo naquele lugar. E talvez muitos de nós fomos surpreendidos, né, Raul? Quando olhamos para aquele lugar, não vimos uma parede preta, não vimos uma luz, não vimos uma banda completa tocando, vimos corações sedentos pelo Senhor. E tudo aquilo nos chama muito e nos queima muito o coração, porque nós temos ainda uma expectativa de algo que Deus vai fazer, assim que nós estivermos aptos talvez a recebermos deste mover. É verdade ou não é? Mas se eu te falar que você já está pronto para receber desse mover, e não há nada mais que você possa fazer que vai te tornar apto a tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando a gente olha para moveres em outros lugares, a gente sempre pensa, por que que isso não acontece aqui? Mas eu quero te perguntar, esse aqui, é aqui ou aqui? Qual é a sua pergunta? Porque acontecer aqui, só vai acontecer depois que acontecer aqui. E quando eu falo isso, muito da nossa religiosidade vem à tona. Porque se você parar para pensar como tudo aquilo começou, Tiago, eu vou olhar para aquilo tudo, João, e vou falar, foram jovens que não quiseram terminar um culto. Mas talvez você pense, mas amanhã, 8 horas da manhã eu tenho trabalho. Começou a entender o porquê ainda não acontece aqui? A nossa mente nos sabota em muitas das coisas que vivemos, em muitas das coisas que nós provamos enquanto igreja. E como eu estou na igreja desde pequeno, desde os meus 2 anos, eu uso dizer que eu ia para o culto de terça-feira, que era o culto de oração. E quando eu olhava os meus pais, eu olhava para a igreja, eu chegava naquele culto de oração, e eu via as pessoas falando em línguas, eu falei, eu quero isso para mim. E eu buscava aquilo, porque eu não tinha boleto para pagar. Era manhã, tarde, noite, eu buscava aquilo, como o bem mais precioso que existia dentro de mim. Até o belo dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí um dia fizeram um clamor quando eu tinha 11 anos. Falaram, quem quer aceitar a Jesus? Eu saí correndo, fui lá na frente, aceitei Jesus, voltei para os braços do meu pai e falei, eu aceitei Jesus, mas eu talvez não sei o que eu estou fazendo. Mas eu aceitei, eu sei que é bom. É melhor com Jesus, imagina sem Ele, né? É muito bom com Jesus. Você já pensou a sua vida sem Ele? É como diz a canção, não é? Quem já pisou não sabe viver. Para aí, por que então você está tentando viver em outro lugar? Por que eu e você ainda procuramos um outro lugar? Sabe por quê? Porque a gente ainda discerne o lugar aqui, não aqui. Sabe quando o avivamento vai acontecer aqui? O dia que entendermos que nós não trabalhamos para um CNPJ. O dia que nós pararmos de olhar para o céu, tal qual aqui no livro de Atos,
pararmos de olhar simplesmente para o céu e esperarmos que dia virá a voz do Senhor e entendermos, a voz do Senhor já veio. Agora, Rafa, essa tua Bíblia é grossa, né? Eu também acho. E sabe, o dia que nós conhecermos ela, certamente canção nenhuma vai ser mais importante do que ela. Sabe o que mudou? Se você me perguntar, o que mudou, Rafa, quando você encontrou Jesus? Eu demorava 3 horas para fazer uma mensagem, mais suada assim, ó, aquela mensagem que sai sofrida, sabe, torcida assim, ó. Sabe por quê? Eu falava do que não era meu, do que eu não comia, do que eu não vivia. Mas hoje, quando eu pego essa palavra, meu coração. Sabe aquela música que vocês estavam cantando ali? Ela começa a tomar forma em mim. E aí, Raul, eu vou começar a dizer: e a minha vida eu considero perca. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós, principalmente nesse tempo, jovens, adolescentes, e até os da minha geração, estou com 38 já estou passando já, o tempo passa rápido. E sabe, a gente está, da minha geração, a gente está confundindo novo com novidade. Alguém colocou algum tipo de livro novo? Texto novo? Obrigado, Google, não estou falando com você. Alguém colocou algum texto novo aqui? Algum livro diferente? Você sabia que o livro da sua fé é o livro mais perseguido da história? É o livro mais queimado da história? Você conhece o livro da sua fé? Nos provoca, né? Sabe por que o avivamento não chegou ainda lá no teu trabalho? Porque muitas vezes quando você é provocado, você não tem como falar nada. Porque hoje as tuas raízes são rasas. Mas, falando novamente de Asbury, quando a gente vê todo aquele mover, pessoas saindo do mundo inteiro para ir para lá. Isso pode acontecer lá no seu quarto, lá não sei qual é o tamanho padrão de um quarto, de casal ou de solteiro, com seus joelhos dobrados, uma Bíblia, e talvez você coloque lá o Raul para cantar, ou coloca um fundinho lá, para você se ambientar. Mas o avivamento começa lá no seu quarto. O avivamento começa na canção que você canta desafinado no teu chuveiro. O avivamento começa quando você começa a se tornar o testemunho lá no seu trabalho. Sabe por quê? Eu já falei isso a última vez que eu vim aqui. De nada adianta você carregar um testemunho e não ser a testemunha. Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, rapidinho. Você tem um testemunho na sua vida? Sim ou não? Você sabe? Você que está perguntando, você sabe o testemunho da vida desse irmão aí? Conta rapidinho para ele aí. Pô, mas ele está no meio da mensagem, pode contar. Conta o testemunho da tua vida para ele aí. O meu está ali, está com 9 meses no colo da nossa esposa. Da minha esposa. Corrigido a tempo, né? Ângelo do céu, ainda bem que o Eterno me clareou. A nossa chance de ter um filho é de 0,4%.
Precisava fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. Mas só que Deus, para provar que Ele é Deus, Ele deu antes da cirurgia ainda. E sabe o que é que o médico falava? Não tentem antes, porque ela pode vir com complicações. Meu Deus, é fantástico, porque ela está ali, ela está perfeita. E eu vou dizer para você algo. Eu posso terminar e ir embora agora. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para revelar a glória de Deus que se move sobre a minha e a sua vida. Esse é o seu objetivo. Você nasceu para isso. Até marquei aqui enquanto nós louvávamos ali. Tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que os prazeres. Nós cantamos isso a fortes pulmões, mas isso é uma verdade em nosso interior. Chega, querido, de vivermos um evangelho de fachada, aonde dizemos, não, eu não quero um lugar à mesa. Você já tem um lugar à mesa. O que o mundo te diz? Eu quero uma mesa, eu quero um lugar aqui, está aqui na frente, querido, pode pegar, é todo seu, está escrito reservado, eu te dou e sento aí no lugar onde você está, porque para mim não importa isso de nada. Não estou questionando a questão de ter o reservado, amém? Porque lá em Lages nós também sentamos na frente. Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu quero revelar à sua vida hoje é: tudo está pronto. O que você e eu estamos esperando para mover o avivamento do Senhor sobre a cidade de Palhoça, sobre Lages. Talvez você está preocupado com uma outra canção. Você está preocupado com o deserto onde você está. Deixa eu te trazer um alerta. Foi Deus quem te pôs lá. Amém. Por que amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Então por que nós reclamamos tanto? Não é bom estar no deserto. Pois é, mas volta-te ao Senhor. Vamos dar um exemplo muito bom? Pandemia. Pandemia, estava todo mundo querendo voltar para a igreja e Deus mandando nós parar. A gente querendo voltar à atividade, Deus mandando, volta os teus olhos à palavra. Decretos de Faraó sendo destinados. Por que ninguém chamou 14 dias de quarentena? Tudo tem um link bíblico, tudo tem uma construção em cima daquele ao qual nós esperamos. Mas nós continuamos a olhar com os olhos humanos. Eu trouxe ali, marquei 2 comentários da época, do avivamento que rolou lá nos Estados Unidos, agora em fevereiro. Um é do pastor Kriegner e o outro do Ângelo Basso. 2 pessoas que têm totalmente pensamentos diferentes, mas eu quis pegar as 2 essências e eu quero ler isso para vocês. O Kriegner falou o seguinte: ele falou que o que está acontecendo é um mover genuíno do Espírito Santo de Deus. Pessoas estão sendo levadas ao arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Entregando as suas vidas a Jesus, milagres, pessoas confessando pecados, obra do Espírito Santo, pessoas que estavam desanimadas em sua fé, que não acreditavam mais no mover de Deus e que agora estão encontrando esse caminho, gente de várias linhas teológicas. Vamos para o Ângelo Basso? Esse aqui eu pensei, agora isso aí vai vir derretendo, né? Ele falou, e foi o que mais me surpreendeu: levo comigo, encerrado no peito, fogo, paixão e lágrimas. Agora eu levanto e ando. Levo comigo a minha cama, onde jazia enfermo em meus medos. Mas o amor me abraçou. O amor me deu descanso da graça. Muitos
Vão perguntar se o que está acontecendo dentro de suas portas, avivamento é. Eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. O que falta para que a gente passe a ver? Quando eu encontrei Jesus, certamente a palavra que mais se assemelha foi o que aconteceu com Paulo. Eis que os meus olhos foram desvendados que como por escamas. Talvez você saiu hoje de casa e falou, vou participar de mais um culto. Vou me arrumar e vou para a igreja porque hoje é dia de ir para a igreja. Você já pensou que você não pode, que hoje você pode não sair mais daqui até semana que vem ou até mês que vem? 2 améns e o silêncio da morte. Porque a gente não está pronto para isso, tá ligado? A gente ainda espera o que é que a gente vai ter amanhã para fazer no trampo. A gente não está ligado no que Deus pode fazer agora na tua vida. Deus te travar agora aí e você ir às nações amanhã. Está melhorando os amém. Mas talvez a sua nação seja palhoça. Eu passei tempo da minha vida, vai lá para as nações, vai lá para não sei aonde. Aí era a briga, né, de quem ia para a África e quem ia para os Estados Unidos. Porque quem vai para os Estados Unidos, vai evangelizar nos Estados Unidos. É ignorância da nossa parte. Porque num lugar, Deus é tudo que eles têm. No outro, Deus é mais uma coisa. Porque eles acham que tem tudo. Quando a gente olha para essa palavra, o verso 8 ele é muito claro quando diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Palhoça se inclui nos lugares mais distantes da terra. Laje se inclui nos lugares mais distantes da terra. Agora pega o seu dedo de profeta, põe para cima. Põe para cima ele aí, ó, com vontade. Agora pega e aponta para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus vai usar você. Se você crê nisso, aplaude Jesus. Talvez hoje você veja a esse lugar, tentando viver a velha religião. Falou, eu vou no culto hoje, Raul vai fazer o louvor, já curti ali as 18 músicas que ele emendou uma na outra ali, a graça e a virtude sobre a vida dos músicos. Eles amam você, né? Mas quando a gente olha para tudo isso, você chega no culto, você fala, agora eu vou lá, vou cantar a honra, a glória, vou chegando perto de Deus para Deus me abençoar agora, né? Agora estou quase, já estou com o cheque pronto aqui para oferta, vou ofertar, Jesus, né? Vai se corromper com a minha oferta. Talvez é assim que a gente pensa. Eu só estou botando para fora aquilo que talvez você ainda não pensou. Vai lá, larga o chequinho, Jesus breve voltará. Você não sabe onde é que vai cair aquele cheque, né? Foi lá, depositou, falou, agora vem a palavra, vou só esperar aquilo que Deus vai falar, ó, ungido aqui. Depois o pastor vai vir, vai pôr a mão na minha cabeça, eu vou estar liberto e eu vou estar pronto. Essa foi a religião que a gente aprendeu. Tá, mas qual que é a religião então, Rafa? Você está comprometido com essa vida que está aí do teu lado? Sim ou não? Sim. Então vamos ver se tu está? Abre para mim aí, Cleide. 1 João, capítulo 3, verso 16. Vamos ver se tu está. Agora dá medo, né? Sabemos o que
é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Alguém trouxe uma cruz aí? Quem é que nós vamos crucificar primeiro? Uns 2 meses atrás eu fui num congresso de adolescentes. Me chamaram lá em Itaió para levar uma palavra lá, na igreja Menonitas. Fui lá, eu perguntei, gente, se eu perguntasse para vocês agora aqui, com quem tu queria jantar, hoje à noite? Aí já saíam lá, eu queria jantar com o Cristiano Ronaldo. Aí eu falei, tem alguém aqui que quer jantar com o Justin Bieber, das meninas, né? Aí elas bem quietinhas, depois que terminou o culto, eles falaram, pastor, nós queríamos jantar com o Justin Bieber, mas nós não queríamos falar na frente de todo mundo, o senhor falou lá. E aí teve um crente que levantou a mão, queria jantar com Deus. Vai ter um crente no lugar, gente. Eu, vem cá então. Vem cá que eu vou orar agora para você jantar com o Senhor. Vou orar para você morrer. Não! Você está entendendo o que eu quero dizer? Colocar roupinha e vir para o culto, todo mundo faz. Tem uma galera que faz isso. Agora, você está pronto para morrer por essa pessoa que está aí do seu lado? Dar a sua vida por ele? Antes de começar o culto, nós estávamos lá com o Iago, com os diáconos lá conversando um pouquinho. O que nós falávamos? Quantas cadeiras temos na igreja? Eu falei, vamos lá, qual foi a primeira coisa que eu falei? Nossa, que maravilha, a igreja está cheia, né? O que foi isso que eu falei? Falei, a responsabilidade de vocês, né? Como é que estão os presbíteros, os diáconos, está todo mundo, os líderes de célula, estão comprometidos um com o outro aí? Em dar a vida? Porque senão, gente, se a gente tiver só ovelha e não tiver cordeiro, explica isso, pastor. Vamos lá. Ovelha só quer engordar. Eu quero a igreja que cante as músicas que eu gosto, Raul. Você vem aqui porque você canta as músicas que eu gosto. A pessoa chega numa estima tão alta que ela fala assim, olha, eu sei a música que toca o coração de Deus. Esse é aquele crente que já está no segundo céu já. Ele sabe a playlist do eterno. Você ri, mas umas horas você acha que sabe, né? Mas eu quero te provocar hoje a entender qual é a verdadeira música que toca o coração do seu pai. Porque talvez você ainda enxergue Deus enquanto como diz agora me fugiu a palavra, agora me fugiu a palavra, como se fosse algo, a idolatria lá, a divindade, obrigado pela palavra, a divindade. Eu estou olhando lá o divino. Enquanto eu enxergo Deus enquanto divino, eu não consigo enxergar o Pai que tem nele, Raul. Porque eu nunca vou ter acesso a Ele. Talvez hoje vocês vejam assim, poxa, qual é um dia que você tem acesso para falar com o Jeff? É todo dia, é toda hora. É toda hora que você consegue falar com Ele. Eu não consigo falar com Ele todo dia. Estou tentando uma agenda com Ele tem um tempo. É verdade. Mas nós precisamos ter pessoas comprometidas, porque Ele não vai dar conta de atender todo mundo aqui. Agora vamos falar do cordeiro? O cordeiro é aquele que está pronto para a faquinha. É aquele que está pronto para morrer em favor daquele que está aí do seu lado. E aí eu te pergunto, você é ovelha ou você é cordeiro? Pense porque certamente nós precisamos estar comprometidos.
um com a vida do outro. Rafa, eu talvez ainda não consigo chegar aí. Por que você não consegue? Você acha que você vai receber aquele... Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de repetir porque todo crente espera isso. Aquele facho de LED na cabeça, andando à noite na rua. Eis que te digo, servo meu. Eu vou dizer para você, já recebi sem o facho de LED e é assustador. Mas sabe, muitos de nós ainda procuramos a salvação enquanto fim. E a salvação não é o fim. Porque nós não estamos aqui para sermos salvos. Nós já fomos salvos. Ah, então vou fazer o que eu quiser. Não, querido, a Bíblia é muito clara nisso. Depois, se tu tiver com dúvida nisso, vem que eu converso com você. Mas saber que a salvação está diante de você te traz uma responsabilidade ainda maior. Do que? De falar àqueles que ainda não sabem que Deus é seu Pai e não é uma divindade que está pendurada na parede. Sabe por quê? Porque eles vão conhecer Jesus através de você. Não. Eles vão conhecer Jesus e água através de você. Não. Eles vão conhecer Jesus através da sua vida. Você está pronto para isso? Rafa, mas eu estou cheio de pecado. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os seus pecados. Rafa, mas quem é você para perdoar pecados? Não sou eu, foi o sangue de Jesus que fez isso. Vamos fazer igual os fariseus com Jesus, né? Quem és tu para fazer? Não, Jesus já fez, não fui eu. O sangue de Jesus já foi derramado. Esse Jesus que foi elevado aos céus, breve voltará. Quantos estão perto de você não tem nem noção disso? Ou talvez você é como o Ângelo Basso que falou: Rafa, talvez eu estou preso aos muitos medos que existem dentro de mim. Deixa eu te falar algo. O medo é inimigo da fé. Os seus medos são inimigos da sua fé. Porque olhar, ser engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil que existe. Agora olhar para você, Raul, e ver e profetizar e ter a convicção de que tudo aquilo que tem pronto para a sua vida, daquilo que Deus vai manifestar daqui a 2, 3 anos, só eu e você podemos partilhar disso. Você consegue ver pelos olhos da fé? Talvez hoje não esteja palpável, mas você crê. Você precisa crer, porque você não foi feito simplesmente para ficar aqui. Eu não fui feito para ficar toda a minha vida na igreja de Lages. Tem toda uma região para a gente, de pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Quantas cidades aqui ao nosso redor não tem uma igreja, bola de neve lá, ou a igreja que for, que revele a verdade do Evangelho. Talvez eu tenha aqui pastores aqui nesse lugar. Vocês falaram que estavam dispostos a dar a vida, estava esperando aqui, né, os pastorzinhos, né, velho? Eu tenho diáconos aqui nesse lugar. Servir todo mundo quer, você viu? Jesus serviu a todos, fazendo o quê? Ensinando. E ele ensinou todo mundo que caminhava com ele? Ensinou. Todo mundo aprendeu? Vamos começar com o Pedrão? Pedrão estava com rede ruim, no melhor dia da vida dele.
As redes dele esbugaiou de tanto peixe que tinha. Certamente ele perdeu um monte da pescaria. Mas Jesus estava lá. Jesus ensinou: olha, prepara a tua rede, caminha comigo e vem ser um pescador de homens. Antes de Jesus ir para a cruz, ele estava com a rede ou estava com a espada na mão? Ele aprendeu? Quantas vezes eu e você, ao invés de pegarmos a rede, estamos pegando a espada? Muitas vezes você está tentando corrigir pessoas da sua família, pessoas ao seu redor. E tudo que essas pessoas veem é alguém que não está compromissado com elas, mas bate pra caramba. Tem sempre uma faca pronta. Sabe por que isso acontece? Talvez essa seja a sua oração. Isso acontece porque o nível de amor e relação que existe entre você e ele não é satisfatório para que ele tenha a diferenciação do que é uma correção e uma exortação. Então, quando você fala para ele, ele não vê o amor da correção do Cristo. Ele vê a faca do Pedro passando na sua orelha. Então, Rafa, o que é que eu tenho que fazer? Vem ser um pescador de homens. A perfeição não está em você. Talvez você leia a palavra e diz assim: Rafa, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser perfeito. Perfeito é o Espírito que habita em você. Você já não é mais nascido da carne, hoje você é nascido do Espírito. Então tudo que Palhoça espera é que você tenha o fruto do Espírito completo na sua vida, nas suas atitudes, na fila do banco. Amém? Amém. No trânsito. Amém. Na fila da Caixa Econômica. Glória a Deus. Brincadeira, tá, querido? Se alguém trabalhar na Caixa, depois eu converso com você. Tem umas coisas. Sempre falo, né? Mas você entende? A gente precisa ser de verdade. Não adianta você chegar e falar: Tiago, eu fui perguntar, Tiago, teu nome, porque em todos os momentos quando eu vim, eu acho que você estava aqui uma vez e eu não tive o privilégio de perguntar o teu nome. Você que está lá na célula, lá do Iago, lá, são mais ou menos, quase uma congregação lá, estão com quase 50. Você sabe o nome, Iago, de todo mundo que está lá? Você precisa saber. Você sabe o nome desse irmão que está atrás de você, na tua frente? Você precisa saber, porque você precisa dar vida por ele. Você conhece o testemunho dele? Não, você precisa ter tempo de mesa com esse cara. Talvez o próximo culto que eu vier pregar, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir, Jeff, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar os 2 barracão, vamos colocar um monte de mesa, 8 pessoas em torno de cada mesa, um aperitivo para cada um, porque crente gosta de comer, uma aguinha ou um suco de uva para partilhar o pão, a Santa Ceia e tal, e vamos partilhar de testemunho. Essa é a vida. Então, examine-se o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Jesus fez uma conferência com 200 pessoas para partir o pão. Ele fez um milagre lá, mas quando ele juntou aqueles dele, ele juntou 12. Ainda traiu. Mas é a vida. Comei deste pão que é a minha carne. Bebei deste suco que é o meu sangue. Hoje você senta, quando você tem aqui, eu estava aqui no aniversário do pastor Jeff. Será que se nós não tivéssemos ali a organização das mesas, você seria o primeiro ou o último a ir para a fila? Seja sincero comigo aqui. Você se conhece. Quem iria primeiro? Quem iria depois? Olha os crentes, quer ver? Olha os crentes. Beleza. Eu acredito em vocês, tá? Por que eu pergunto isso? O que mais vale num evento como aquele do aniversário do pastor Jeff? É o bolo e salgadinho, gente. Ontem eu estava num evento, tinha uma irmã que tinha um prato, ela estava levando o centro para vender.
Falei ou não falei? O João mesmo, a irmã que estava controlando aqueles dogzinhos, aqueles sanduichinhos, perguntou: o senhor nunca comeu desse? Eu comi uns 15 daquele negócio. Mais ou menos, estava ali em roda. O que mais vale é a mesa, não é a comida. A mesa é para a relação. O que veio primeiro, a fome ou a comida? A fome, vocês acham? Tu acha que Deus ia criar as coisas erradas? Ele fez primeiro o alimento, depois ele gerou a fome. Porque ele disse que está tudo pronto. Deixa eu falar algo para você. Deus não errou o caminho. Deus fez tudo bem, tudo certo. Abre comigo a palavra de Deus em Apocalipse. Calma. Apocalipse capítulo 21. Vamos começar no capítulo 20, para dar mais medo. Até a Radassa riu. 20 do 11 até o 15. Gente, eu tenho uma notícia triste também para dar para vocês, que eles não falaram quanto tempo eu tenho. Então, meia-noite é uma criança, eu só vou embora amanhã. Quero ver. Vamos lá. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quantos têm seu nome escrito no livro da vida? Capítulo 21, a partir do verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. É isso que te espera. Você aplaudiu por causa da bênção? Que não vai ter mais choro? Que não vai ter mais tristeza? Lembra do que eu falei dos desertos? Os desertos precisam nos ensinar. Toda luta que você tem, tenha certeza que você tem como resultado de uma oração que você está falando, que você está fazendo. Deixa eu revelar algo a você aqui. Você não está aqui para melhorar. Você está aqui para ser transformado. E existe uma grande diferença. Sabe como é que eu aprendi isso da pior forma possível? Sabe quem falou isso para mim? Minha esposa. Diante daquelas coisas que a gente fala lá, né, Tiago? Que o homem, ele é uma pessoa que ele é... né, eu falo sempre, o homem é o único ser que pode dizer que sofre de solidão. Porque ele volta para a solidão para ele voltar para o Éden. Ele se vê muito bem. A mulher, ela sofre de abandono, porque ela não sabe, ela nunca esteve sozinha. Então quem sabe genuinamente o que é estar sozinho é o homem.
A mulher ela sofre de carência, de ter sempre alguém perto. Por que você acha que mulher sempre quando se reúne fala de tudo? Elas abrem o coração assim, vá. Conheci ontem. Você fala, ontem? Ela nunca mais vai querer falar com você. O homem não. O homem para abrir a boca, por que você acha que tem congresso de mulher pra caramba e congresso de homem? Agora larga uma bola para os homens correr atrás. Dá 4, 5 times aqui, nós juntamos aqui, fazemos um bolinho, 2 traves, começando depois do culto. Vai ter gente que vai, não precisa nem em casa, joga descalço. Estou mentindo? Aí tem uns malinhos que vão querer em casa pegar chuteirinha e tal. Mas por quê? Homem, deixa eu falar algo a você. Enquanto nós não tomarmos o lugar que nós precisamos tomar dentro da igreja do Senhor, dentro das nossas casas, as nossas mulheres vão estar sempre sobrecarregadas. Nenhum amém, nem só o silêncio da morte. Você precisa tomar o que é seu. Varrer um chão não tira pedaço de nenhum homem. Cuidar da sua esposa não é só dar presente. Quem é que ministra a vida da sua esposa? Se tiver alguém que ministra mais a vida da sua esposa do que você, algo precisa ser mudado. Se tem alguém que ministra mais a vida dos seus filhos do que você, algo precisa ser mudado. Rafa, que responsabilidade, sim. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu estou despulando meu pai, com 75 anos. Eu estou tendo o maior privilégio da minha vida de olhar para ele e ele falar assim, diante das suas dificuldades: filho, eu acho que eu posso fazer a abertura do culto e a oferta se você quiser. Talvez você achou bonitinho, eu achei isso tremendo. Porque ele poderia simplesmente ir para a sauna e curtir os 75 anos dele. Mas ele entendeu, depois de muito tempo que nós íamos conversando, que até que ele morra, ele precisa correr a carreira. Sabe o que eu cheguei à conclusão, Raul, Tiago? Depois de tudo isso, quanto tempo eu demorei para achar esse lugar? Talvez o seu filho está hoje lá e o pastor dele seja o YouTube. Tem umas coisas abençoadas? Tem umas coisas endemoniadas? Tem muito mais. A responsabilidade é sua. Amém? Homens, amém? Amém? Mulheres, parem de orar para que Deus te dê um marido perfeito. Seja você a mulher exemplar de Deus dentro da sua casa, auxiliadora, que vai transformar a vida do seu marido no espelho que é Jesus. É testemunho para testemunho, queridos. Glória a Deus. Vamos seguir? Verso 5. E aquele que estava sentado no trono disse: receba essa palavra sobre a tua vida. Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Você é filho de Deus. Você não está no caminho de se tornar um filho. Você já foi parido por Deus. Receba essa palavra sobre o seu coração. Se hoje você tem medo de pôr o pé na porta, deixa eu falar algo para você. Pastor Vinícius me perguntou, o Jeff também semana passada. Até achei estranho. Rafa, o que Deus tem falado contigo? Falei, sabe o que tem falado comigo? Na realidade eu tenho mais me preocupado com isso. Eu não quero atrapalhar Deus naquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê, querido? Eu estou querendo pôr a mão. Eu não posso pôr a mão. Porque eu não sou o Espírito Santo. Eu estou aqui para ser a testemunha hoje para vocês aqui. Eu não vim pregar. Eu quero que depois daqui, talvez, se você não entendeu algo que eu fale aqui, me mande uma mensagem no zap, eu te passo meu telefone, o Raul tem. Por qualquer coisa eu passo para o Tiago, senão... O Ângelo tem lá também. Para que a gente possa entender e discernir isso que nós precisamos entender no que é ser igreja. Porque todo dia passa um monte de gente que ainda não sabe que Deus é Pai. E está procurando um modelo de pai, e está cheio de um vazio dentro do seu interior, vai procurar terapeuta, psicanalista, vai procurar o raio que for, para procurar uma resposta temporal. Talvez as respostas, sabe como é que você diferencia o que é de Deus e o que é que não é, enquanto respostas bíblicas? Tudo que é temporal na tua vida, não vem de Deus. Agora tudo que é eterno, pode carimbar que é Deus que fez, vai em frente. Eu sofri de ansiedade, pregava na igreja, Tiago, chegava em casa, me tremia todo de ansiedade. Deus sabe o quanto eu chorei. Eu falava, como é que eu estou pregando? Se dentro de mim existe ansiedade. Mas o dia que eu tive convicção que eu encontrei Jesus, a minha carne não me sabotou mais. A minha mente, ela pode falar, não, vai acabar amanhã, você vai morrer. Eu morro e vou para a glória, porque a minha carreira terminou. Mas eu não sofro mais com isso. Minha esposa sabe, eu detestava viajar. Hoje, sabe o que é que Deus fez comigo? Eu não sou pastor, eu sou pastor de tempo integral, mas não trabalho todo o tempo na igreja. Tem um CNPJ que me paga lá ainda. Mas eu vou em um monte de cidade do Alto Vale e da Serra. Para quê? Para vender? Não. Vou para ser a testemunha. E como é que você sabe disso, Rafa? Porque em todo lugar, em toda cidade que eu vou, eu encontro alguém que eu posso ser o testemunho ou a testemunha. De lugares onde eu já contei isso aqui, mas talvez você não estava aqui no culto. De um dia que eu cheguei loucaço lá numa cidade do Alto Vale, o cara não tinha agendado nada com o cara, falou, vamos ali tomar um café, vamos, secretário do município. Sentamos e tal, comecei a falar de vida. Não falei que eu era pastor, não falei nada. Eu trabalho no Senai, tá? Para quem não sabe. Aí eu falei para ele, cara, nós temos que parar com a visão escrava, né, do trabalho e sermos trabalhadores realmente que exerçam a virtude do trabalho. Depois, se tu quiser entender um pouco disso que eu estou falando, leia Filemão, que você vai ficar muito claro tudo isso para você. Falei metade do livro de Filemão, que não é muito longo, né? E ele chegou, depois que eu terminei, ele falou assim, cara, eu sofro de ansiedade, sou desviado da igreja há 3 anos, eu não consigo largar o cigarro. Eu falei, eu estou aqui por causa de você então, vamos orar? Mas você não estava dentro da prefeitura? Estava, mas é o lugar. Talvez Deus está te levando para ficar internado no hospital. Às vezes a gente vai lá e a gente ora para os irmãos, né? Vamos orar para o irmão sair do hospital o quanto antes. Deixa ele lá, ele está mais perto de Deus. Ele está com tempo para orar.
Na realidade você tinha que ir lá, ora por mim. Você está com tempo, está mais perto do eterno, ora. Mas a gente fica orando. Eu estou dizendo isso, cara, porque a minha mãe já foi internada uma vez. Duas, na realidade. A segunda, ela é transplantada de fígado. Primeira coisa, Deus não curou ela, Raul. Transplantou o fígado. Morreu alguém para dar um fígado para ela. Daí você fala, meu Deus, que Deus injusto, gente. Não. Os planos de Deus não serão frustrados. Interessa o que você pensa, interessa o que eu penso. Amém? Aí o que aconteceu? Ela fez o transplante, estava tudo bem, deu uma rejeição aguda. Do nada. Ela voltou para o hospital. Quem que ela encontrou lá? Uma senhora que estava brigada com os filhos, fazia 10 anos que ela não falava com os filhos. Minha mãe foi lá e falou, olha, eu acho que a senhora precisa se consertar com o Senhor. E com a bolsa de, sei lá o que era, um trem naquela, era corticoide que ela estava tomando lá para tentar reverter. Amarela, porque ela estava com hepatite. E ela falando de Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Resultado para encurtar a história. Os filhos delas foram todos lá. Liberaram perdão todos sobre a vida uns dos outros. Chorou todo mundo, minha mãe orou por todo mundo. Quem conhece minha mãe sabe que ela já chorou para todo lado. Eu também sou chorão. Mas, um dia depois, sabe o que aconteceu? A senhorinha morreu. E o plano de Deus foi cumprido. Quando a gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Você não sabe o que você está falando, não. Você imagina, lembra que eu falei da Radassa? Eu fui fazer uma cirurgia. E quando você fala das partes dos homens, é muito mais complicado, né? Os homens são terríveis para essas coisas. E eu precisei fazer um exame, tinha uma hérnia e tal, tinha uns negócios para fazer. Revisão dos 30 e poucos anos ali, né? 37 na época, 36. 36 mil quilômetros não é para todo mundo, né? Cheguei no hospital, falei com o médico. O médico falou assim para mim. Nem era da minha cidade o médico, era de Caçador. Cheguei lá no médico. Fez a cirurgia. Fui, voltei. O médico falou assim, eu queria te dizer que a minha esposa me abandonou. Eu falei, infeliz, dentro de mim, né? Eu não botei isso para fora. Falei, infeliz, eu fiz essa cirurgia para te falar que Deus ama você, não acredita? Isso que eu não contei para vocês, que eu estava lá aberto com os braços, daí passou uma enfermeira nova e falou assim, o doutor fulano faz esse tipo de cirurgia. Eu falei, ótimo para quem está aqui deitado já. Ótimo, para quem está aqui deitado é maravilhoso. É só porque eu tinha convicção do propósito mesmo, né? Porque você está entendendo o que eu quero te dizer? Deus vai te levar a circunstâncias que muitas vezes Deus está me levando para o deserto. Não, Deus está te levando para o teu propósito. Agora, você pode enxergar o Egito, o deserto, 40 anos, ou pegar o caminho certo e levar 4 dias. Tudo depende de você. A palavra está posta. Jesus já disse que Jesus já falou que vai voltar. A gente acabou de ler no Apocalipse que tudo vai terminar bem. Por que você está com medo? Quando alguém falar algo para você acerca de medo, você vai falar, gente, eu já li o final da Bíblia e vai terminar tudo bem. Agora tem uma questão. Para aqueles que reconhecem Cristo. Talvez a gente precisa mudar esse negócio de aceitar Jesus, né? Talvez a gente precisa deixar isso um pouco mais pesado e começar a falar assim, quem é aí que não quer negar sua paternidade e quer estar com Jesus?
Fica mais forte, né? Vamos ler mais um texto? Eu amo a palavra. Efésios capítulo 1. Já estou terminando, tá? São os queridos, gente. Meu Deus, por isso que eu venho aqui toda a vida, que me convida. E eu detestava viajar, gente. Eu estar aqui é um milagre. Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. E depois, se vocês me derem liberdade, eu leio todo o capítulo 2. 5 améns. Eu acho que já vale, né? Fazer a conta aqui, dá fora as 5, 12, já deu mais que 10%. Vamos embora. Efésios capítulo 1, do 15 em diante. Vamos embora? Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Não é que ele dará, já entendeu? Que ele, diga comigo, deu. Glória a Deus. 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche, olha só que maravilha esse texto, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Resumindo, você é cheio do quê? Profetiza sobre a vida do seu irmão aí, se ele ainda não entendeu. Olha para ele e diz: você é cheio de Deus. Ninguém vai subir na cadeira da cambalhota. Você é cheio de Deus. Vamos lá, o que é que isso importa, Rafa? Tudo. Porque não é você quem faz, é Ele. Então agora para de ter medo. Como diz o João, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas deixa de ser cagalhão. Quando Deus te colocar no lugar, vai e fala. Deus tem me colocado diante de autoridades na cidade. Mas você é pastor, eu sou o Rafael, que reconheço a minha paternidade em Deus. Então os lugares aonde Deus me colocar, eu sei a autoridade que eu tenho enquanto filho. O que é que surpreendia todo o povo quando Jesus falava? A sua autoridade. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida hoje, e a partir de hoje, todo momento em que você levantar a verdade do Evangelho, a verdade gloriosa do Reino, nos lugares aonde você estiver, você seja a boca de Deus, e não seja você quem fale, mas o Espírito faça morada, e encha todo aquele que receber a palavra com o Senhor. Aleluia! Você vai talvez dizer para mim: mas Rafa, e os meus pecados?
seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Sabe como é que o diabo te amarra? Ele te amarra na tua religião quando ele diz que você ainda precisa de algo mais. Que alguém vá e coloque a mão sobre a tua cabeça, que alguém vá lá e compartilhe de algo. Sendo que a única coisa que você precisa é conhecer a palavra de Deus. Agora, se te falta conhecimento, vai lá. Tem tanta gente procurando teologia para dividir. Deixa eu falar algo para você. Você não está aqui para dar opinião sobre a palavra, porque a palavra ela tem o seu fundamento. Sabe o que é que nós precisamos? Deixar que ela bata até que não haja mais recalque. Porque existem homens que acham espaço para construir até na areia. Mas quando vem o vento, quando vem a tempestade, o que acontece? Aonde você está colocando as suas estacas? Vai bater. Tiago, Raul, vocês podem vir aqui um pouquinho? Fala assim comigo. Eu estou acostumado a construir com tijolo. Fica um do meu lado e o outro do outro, por favor. Quando a gente fala em construir com tijolo, que é a construção do homem, é a ordem do homem. A ordem do homem é assim, ó. Nós vamos juntar, vai ficar bem juntinho, vai ficar bem alinhado aqui, ó. Tá pronto para foto? Pode bater a foto aí, Anny. Tá pronto para pose. Agora com Jesus a coisa é diferente. Porque nós somos pedras vivas. Diga comigo, pedras vivas. Como é que é rocha? Como é que elas fazem para se encaixar? Elas vão batendo. Elas vão batendo uma na outra. Calma, tá tudo bem. É que o Tiago ainda não me conhece bem. Eu já ia esperar, né, Tiago? Porque nós vamos, Tiago, nos desgastar tanto. Um batendo no outro. Até que a gente se encaixe. É assim que a igreja funciona. Por isso que ela é um corpo do qual Cristo é o cabeça. Você quer que todo mundo seja orelha igual você. Mas tem aqui um braço, uma perna. Como é que a igreja vai caminhar sem perna? Como é que a igreja vai pegar sem mão? Como é que a igreja vai ver sem olhos? Como é que a igreja vai ouvir se não tiver ouvido? Então precisa bater. A treta é tudo. A treta é tudo. Mas eu não quero mais problema. Querido, Deus já prometeu aqui que não vai ter, mas até lá vai ter. E sabe o que você me disse? Hoje você está comprometido com a pessoa que está próxima de você. Então você não vai dizer, agora eu não quero mais os negócios de bater, eu vou embora. Você falou que você quer a igreja, que você vai dar vida. Jesus desistiu. Ele foi para a cruz. Às vezes a gente fica assistindo filme, se a gente põe uma cruz agora aqui e começa a bater na tua mão, não vai dar uma só, você vai, pare, pelo amor de Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai bater. Tome a tua cruz. Pode ser que você saia com o olho roxo. Pelo menos não tem aquele kimono fedido. Ah lá, eu sabia que um ia manifestar. Põe na conversa. Dá para lavar o negócio. Tem uns que ganham só no cheiro, irmão. Mas vamos voltar. Pega o Gil. Vai traçando e passa aqui, passa lá e vai aquele negócio embaçado pra caramba lá.
até a hora que encaixa. E aí ferrou. Mas até lá vai ter desgaste, vai ter vida entregue, vai ter dedicação, vai ter horas de oração, vai ter dias de jejum, vai ter dias de sorrir, vai ter dias de chorar, mas eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem o presente nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desculpa, tá? Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: chega de pré. Deu de playground. Vamos para onde as coisas acontecem? Amém? Ah, mas eu vou ligar pro pastor porque o irmão está brigando com o outro lá. Você tem essa responsabilidade. E não é conselho, tá? Só existe um conselho, é o de Deus. Que passar de testemunho e virar conselho, para na hora. Porque os nossos conselhos, passar daquilo que é a palavra, está errado. Vai vir da nossa carne. Sabe por quê que nem todo mundo te ouve? Porque você vai lá dar conselho. Conselho, se fosse bom, tinha gente vendendo no YouTube há muito tempo, no Instagram, dando curso. Mas o que te faz levantar pela manhã não é o treinamento coach que você fez ou a corrida que você quer fazer, mas é o propósito e a carreira que você tem que correr. Se hoje existe algo na sua vida que faz com que você levante e isso não seja Cristo, pare agora e se arrependa. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Se eu já passei, posso ir? Tá. Então vamos para Efésios capítulo 2, aí vocês vão entender melhor. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para todos nós. Verso 11: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz.
Rafa, Cristo não é a nossa felicidade. Deixa eu falar algo para você. Felicidade é coisa de maluco. Deus nos prometeu alegria. Sejam alegres em todo o tempo. Se alegrem em todo o tempo. Agora Deus não prometeu felicidade para ninguém. E é ser alegre apesar de. Glória a Deus. Seguimos. Onde é que foi que eu parei? 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aplaude bem forte Jesus. Se coloca de pé no lugar onde você está. E se você crê que você é filho de Deus, dá um grito de alegria neste lugar. Feche os teus olhos aí no lugar onde você está.